Então, como dissemos, todos nós possuímos mediunidade. Existem as chamadas mediunidades ostensivas. São aqueles que falam, escrevem, curam, veem coisas e tantas outras formas de mediunidade. E uma coisa que nunca se diz para as pessoas é que para que esses médiuns possam realizar essas tarefas, existe um médium de sustentação. O que seria isso? Médium de sustentação é aquele que cria energias, forças, harmonia para que, no desgaste da energia do médium falante, por exemplo, ela seja reposta e o ambiente não seja prejudicado pelo espírito talvez que vier agressivo, desequilibrado. Então, o equilíbrio é muito importante. Se os médiuns de sustentação soubessem que muitas vezes, e na maioria das vezes, são mais importantes que os próprios ostensivos, se dariam mais valor e trabalhariam mais e seriam coisas mais palpáveis no seu coração, na sua evolução e na sua alma. Médium espírita, na verdade, é aquele que estuda e que pratica a mediunidade dentro das finalidades da doutrina espírita, estudando, fornecendo auxílio aos desencarnados e encarnados e não fazendo um mau uso da sua capacidade mediúnica, fazendo trabalhos que cobram e tantas outras coisas. Essas coisas não fazem parte da mediunidade espírita, que tem que ser caridosa como Jesus fez, de graça. Todos somos médiuns e agimos sob a influência de envolvimento desses espíritos bons ou inferiores, que acompanham os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos trabalhos, nossas alegrias e tristezas. E o que é o perispírito senão a união de traço entre a vida física e a vida espiritual? É por seu intermédio que o espírito encarnado se relaciona de forma contínua com o desencarnado. Nunca devemos esquecer que o comando sempre será do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. A responsabilidade dessa comunicação, dessa interligação entre ambos, será de responsabilidade do encarnado ou desencarnado. Aquele que falhar poderá sofrer as consequências de dores e influências espirituais negativas, que não poderão ser corrigidas pela espiritualidade superior, porque nós entraremos em vibrações baixas e não haverá sintonia com eles. Quando o espírito subjuga o outro, podendo chegar à possessão, estamos falando de espírito inferior, ele não se apossa do corpo físico entrando nele, não. Ele faz a subjugação desse espírito de perispírito para perispírito. E quando isso acontece, ele transmite as ordens que são obedecidas pelo corpo físico do encarnado, já que ele ficou submisso e deixou o comando nas mãos do espírito inferior desencarnado. E isso vai prejudicá-lo muito, trazendo coisas terríveis num futuro bem próximo. É no corpo, no cérebro desse corpo espiritual, nesse corpo mental, que os conhecimentos são armazenados. E é daí que na próxima reencarnação se forma o cérebro da criança, que o espírito vai residir por alguns anos. São essas conquistas que nós fazemos, que não se perdem, como já dissemos, voltamos a reprisar, para que fique bem claro que a evolução espiritual é conquistar coisas boas, coisas maravilhosas que nos elevam intelectualmente e moralmente. E nós pensamos assim, que o espírito é livre. Sim, ele é livre, tem o seu livre-arbítrio, pode fazer as coisas dentro da sua evolução e da
leis divinas que lhe permitem usar esse livre-arbítrio. Então, o perispírito e o corpo físico pertencem ao espírito, e não o espírito pertence ao perispírito ou ao corpo físico. Se não houver espírito, não há perispírito. E se não houver reencarnação, não haverá corpo físico. As faculdades do perispírito sempre estarão presentes aonde que nós estivermos buscando esse refúgio. Essa busca sempre faz com que nós estejamos crescendo, buscando, desejando, tendo sonhos. E é isso que faz com que nós nunca desistamos de ser. Ser aquilo que nós precisamos fazer dentro da nossa busca eterna da pureza, do brilho e da semelhança que nós queremos ter com Deus, ou seja, a luz eterna. Como nós falamos, na subjugação, os espíritos inferiores se apossam do perispírito, do corpo físico do encarnado, mas lembremos sempre, o que nós vemos em filmes, etc., o espírito desencarnado jamais entra no corpo físico do encarnado. Dois espíritos não podem ocupar o mesmo espaço. Por isso que essa ligação, essa determinação é feita de perispírito para perispírito. Isso na negatividade, como também na positividade. Os espíritos superiores fazem a ligação conosco de perispírito para perispírito, sem subjugação, sem impor nada, simplesmente tendo a permissão do encarnado. Ele tem noção do que está acontecendo e ele participa junto. Não passa o comando, ele é um transmissor daquilo que os espíritos precisam passar. Por isso, dentre esse apanhado que nós estamos fazendo, até esse instante, nós temos que ver que semelhança com Deus, luz, clarão, chama. Perispírito é o corpo espiritual, que pertence ao espírito, e o corpo físico somente quando encarnado. Nós nunca regredimos espiritualmente. Nós podemos sempre evoluir ou aumentar os nossos débitos por uma encarnação infeliz. Nós temos companhias espirituais fantásticas a nos ajudar a usar essa mediunidade. A mediunidade tem que ser gratuita, ela não pode ser cobrada, ela não pode ser manipulada. Ela não pode enganar as pessoas, seja qualquer tipo de mediunidade. Ela tem que ser realmente caridosa no sentido mais extremo da nossa perfeição nesta encarnação. Por isso que Jesus está conosco. E fora da caridade não há salvação.